Olá, galerinha do terceiro ano. Continuando a nossa aula de hoje, de sexta-feira, dia 23 de abril. Agora nós vamos fazer atividade de geografia. Vamos fazer das páginas 11 a 13 e vamos continuar falando sobre paisagem. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre os elementos da paisagem. Os elementos da paisagem são compostos de diferentes elementos, uma paisagem, tá bom? E todos eles podem ser percebidos pelos nossos sentidos. Os olhos, né? Nós podemos observar, sentir o cheiro com o nosso nariz, nós podemos pegar em alguns lugares, tocar, enfim, nós podemos perceber de diversas formas tudo que faz parte da nossa paisagem, da nossa natureza, do nosso dia a dia. Esses elementos naturais da natureza são os que existem sem que o ser humano os tenha construído ou modificado. Por exemplo, as nuvens, as montanhas, o sol, o mar, as florestas, os rios. Os elementos humanizados ou culturais são aqueles criados ou modificados pelo ser humano por meio do trabalho, como as ruas, as construções, as pontes e os túneis. Nós já estudamos sobre isso nas aulas passadas, fizemos atividades nas apostilas, né? Vocês lembram disso. Os elementos naturais humanizados são elementos naturais, mas sua organização e distribuição na paisagem foram determinadas pelos seres humanos. Por exemplo, na fotografia abaixo, as plantas formando um jardim. Então, existem alguns elementos da natureza que foram humanizados. Eles são elementos naturais, como as plantas, mas foram organizados, distribuídos pela mão do homem. Bom, a interação entre esses elementos forma diferentes paisagens. Observe essa fotografia a seguir. Quais elementos se destacam nessa paisagem? Então, nós vemos aqui, olha, elementos humanizados, olha as casas, as construções. Nós vemos elementos naturais, olha as árvores aqui, a natureza. E temos elementos naturais humanizados, ou seja, nós temos plantas que criaram esse canteiro, esse jardim, e foi feito pela mão do homem essa organização. Por isso, eles estão sendo classificados como elementos naturais humanizados. Essa foto é de Santana dos Montes, Minas Gerais, e foi tirada em 2016. Agora vamos lá, galerinha, observe as imagens a seguir. Em qual delas predominam elementos naturais e em qual delas predominam elementos humanizados. Nós temos uma foto de Peruíbe, em São Paulo, de 2016, e nós temos uma foto de Campinas, São Paulo, também de 2016. Quais delas tem? Aqui você vê elementos naturais. O que você percebe aqui? Elementos naturais e humanizados. O que você acha? Então, você vai colocar o que é humanizado, o que é da natureza, enfim. Bom, o exercício número 2 fala assim, olha, coloque sobre a primeira imagem uma folha de papel transparente, papel vegetal. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Por que eu coloquei essa marcação em vermelho? Porque talvez você não tenha esse papel na sua casa. Como nós estamos numa época de pandemia, não podemos ficar saindo, então se você não tiver, não precisa fazer, tá bom? Tem alguns cadernos de desenho que vêm com essa folha de seda. Se você tiver, você vai conseguir fazer essa atividade. Se você tiver, você vai pegar essa folha, né, transparente, e vai colocar em cima da primeira paisagem, vai usar o lápis de cor para pintar os elementos que você está vendo aqui. Que cores você vai usar e por quê? Né? Mas se você não tiver esse papel, não precisa fazer o exercício número 2. Vamos lá, galerinha. Leia o trecho do texto a seguir, depois faça o que se pede. Da janela do meu quarto eu via bem a cortina de montanhas desde Santa Teresa ao Andaraí. Um pedaço do céu era violeta, um outro azul e havia mesmo uma parte que o matiz era puramente verde. Olhei aquelas encostas cobertas de árvores de florestas que quase desciam por elas abaixo, até as ruas da cidade cortadas de bondes elétricos. Bom, aqui tem o glossário, ou seja, o vocabulário, matiz, diferentes tons de uma mesma cor, de uma tonalidade. Vamos lá.
Localize e pinte no texto o trecho a que se refere cada uma das imagens de acordo com as cores indicadas. Bom, então, o que que você acha? Azul claro, rosa, amarelo, verde. O que que você acha que você consegue identificar ali no texto? Localize e pinte no texto o trecho a que se refere cada uma das imagens de acordo com as cores indicadas. Então, olha só, por exemplo, aqui, o bondinho, né? Verde claro. Onde fala dos bondes no texto? Você vai pintar de verde claro. Onde fala sobre, por exemplo, aqui, olha, essa paisagem do céu puramente verde. O que que você acha que você consegue identificar no texto? Você vai pintar de amarelo. Você vai então observar cada cena e vai pintar com essas cores. Caso você não tenha esses lápis, essas cores, você pode utilizar o que você tem. Vamos supor, se você não tiver o lápis rosa, você for utilizar um verde escuro, aí você escreve aqui, passa um risquinho no rosa, escreve verde escuro, que é para a professora saber que você está usando esse lápis. Quais são os elementos naturais e os elementos humanizados citados no texto? Bom, então você vai ver aqui o que fala, o que é natural, como as montanhas, o céu, floresta, e os elementos humanizados que foram criados pela mão do homem, como as ruas, os bondes. O que você acha que você pode colocar como naturais e humanizados? Bom, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje, um pouquinho sobre as paisagens. E então, se vocês tiverem dúvidas para realizar essa atividade, para pintar, para identificar cada cena, vocês vão me chamar aqui no privado. A gente pode fazer uma ligação, uma chamada de vídeo no horário da aula. E aí nós vamos identificando juntos essas cenas, ok? Um beijo, galerinha. Estaremos juntos aí no nosso grupo. Um bom final de semana e até a próxima aula.